Olá! O trânsito das grandes cidades está cada vez mais caótico, principalmente em São Paulo, que concentra a maior população da América do Sul. Trafegar nas ruas da cidade exige paciência e cautela. Os veículos dividem espaço com os pedestres e com a maior frota de motocicletas do Brasil. Quem escolhe metrôs ou trens para circular enfrenta o desconforto da superlotação. Será que adotar a boa e velha bicicleta é uma solução possível para escapar do caos no trânsito? Sistema Cicloviário de São Paulo é o tema do Checkmate de hoje. O que pode ser feito para melhorar a condição de quem usa o transporte alternativo na cidade? E a segurança dessas pessoas? Para discutir o assunto, conversamos com a jornalista e ex-vereadora Soninha Francini. Soninha, obrigada pela presença, é um prazer tê-la aqui. Imagina, obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre isso. Soninha, você acredita que a bicicleta ela pode ser uma solução de locomoção para as pessoas? Você anda de bicicleta? Ando, em alguns trajetos eu ando. Se você me perguntasse se a bicicleta é a solução, claro que não. Mas é uma solução, sim, para determinados percursos, determinados trajetos. Para algumas pessoas, as pessoas têm que pensar em incorporar a bicicleta como um dos meios possíveis de locomoção na cidade, principalmente se ela for integrada com outros modais, né? Outras formas de locomoção. Então, você não precisa que as pessoas sejam verdadeiros atletas e pedalem de Itaquera até a Liberdade. Mas ela pode pedalar até a estação de metrô, a estação de trem, deixar a bicicleta lá em segurança e depois pegar o transporte coletivo. Soninha, a Lei 14.266, de 6 de fevereiro de 2007, cria o Ciclo, Sistema Cicloviário do município de São Paulo. O que é o Ciclo? Então, sistema cicloviário implica em pensar em tudo que precisa ser feito de estrutura para a circulação de bicicleta, de integração da bicicleta com os outros modais e de educação de modo geral. Porque assim, quando a gente fala em bicicleta, às vezes as pessoas pensam só em ciclovia. Mas você não tem que construir ciclovia na cidade toda, por duas razões. Tem lugar em que não se aplica a construção de uma ciclovia, ou porque é uma pista expressa de muita velocidade, ou porque tem muitos acessos, muitas entradas direita, esquerda, quer dizer, que interromperiam a ciclovia. Tem várias razões. Em alguns outros casos, porque não precisa de uma ciclovia. A ciclovia, ela é uma pista totalmente segregada, com uma barreira física, que dá uma proteção maior para a bicicleta. Em muitas das vias da cidade, basta você fazer uma ciclofaixa, porque são ruas mais largas, porque a velocidade dos automóveis é menor. Então, basta fazer essa delimitação, assim, pintando no asfalto, que já dá a segurança necessária, vamos dizer. Em outros casos, você sequer precisa pintar uma faixa no asfalto. Nas ruas mais tranquilas, basta você sinalizar com sinalização vertical, né? Dizer, ó, cuidado, do lado direito bicicleta, do lado esquerdo os motorizados. Então, o sistema cicloviário prevê essas três formas básicas de circulação, a sinalização que precisa ter na cidade toda, os mapas indicando para os ciclistas o caminho que eles vão fazer. Quer dizer, você não vai pegar 23 de maio, vai pela Vergueiro, que é uma paralela bem mais tranquila. E a integração, como eu disse, para ciclos, bicicletários, para que o ciclista, pode parecer bobagem, mas depois que você sai de bicicleta, você descobre. Parar a bicicleta, às vezes, é um problema. Você não tem o que fazer. Você chega, imagina, como se fosse um guarda-chuva enorme. Você saiu de casa com ela, precisando dela. Quando você não precisa mais, você não tem o que fazer com a bicicleta. O que seria adotado no centro de São Paulo e nos corredores de tráfego? Ciclofaixas ou ciclovias? Nos corredores, ciclofaixa, com certeza, porque são vias de maior velocidade, são vias que quase não tem os cruzamentos, né, que são um problema, sempre você interromper muitas vezes a ciclovia é complicado. Então, em algumas avenidas você pode fazer uma ciclofaixa ou de canteiro central, ou na faixa mesmo central, ou, se for melhor, na faixa da direita. Quer dizer, para cada caso tem uma solução de engenharia adequada. No centro da cidade, nas ruas menores do centro, você não precisaria necessariamente fazer nem a ciclofaixa, na verdade. A sinalização, né, de que, ó, bicicleta à direita, carro à esquerda, na maioria dos casos já seria suficiente, porque são ruas em que a velocidade é determinante. A velocidade de tráfego dos motorizados é menor, então dá para conviver, entendeu? O ciclista não fica muito exposto? Então, é uma questão de costume até. Se a gente achar que precisa sempre segregar completamente os automóveis e os ciclistas, você cria uma outra situação quase de guerra, entendeu? Comparando,
É como no estádio de futebol, antes ficava todo mundo misturado. Aí você começa a separar as torcidas no estádio. Aí você descobre que você tem que separar na rua. O acesso tem que ser por portões diferentes. Aí daqui a pouco você sabe que você tem que fazer uma barreira antes. E hoje já se cogita, em alguns casos, fazer o jogo de uma torcida só. Então, assim, as pessoas têm que aprender a dividir o espaço. Isso é possível, desde que tenha atenção, respeito, velocidade adequada. Te dar um exemplo também, outro, mas esse de bicicleta mesmo. Existem cidades no litoral, como Santos, que já têm ciclovias ao longo da orla marítima, principalmente. Ali o ciclista está super seguro. Quando ele está numa rua do lado de fora, o motorista vai para cima dele e grita, vai para a ciclovia. Porque pensa que lugar de bicicleta é na ciclovia. Não, lugar de bicicleta é na via. A ciclovia é um modo especial de segurança, até de conforto para os ciclistas. Mas o que o Código de Trânsito diz é que a bicicleta tem direito à via, desde já. Então, se a gente quisesse forçar a barra, botava a bicicleta em tudo quanto é lugar, sem ciclovia mesmo. Mas é óbvio que a ciclovia dá muito mais segurança. E onde seriam construídas essas ciclovias aqui na cidade de São Paulo? Então, o mais legal é que o sistema prevê uma série de planos interligados, entendeu? Então, vamos supor, eu dei o exemplo da Rua Vergueiro. Da Rua Vergueiro você tem uma ligação importante entre o centro da cidade, a Liberdade, o Paraíso. Depois dali você pode fazer uma conexão com o Parque do Ibirapuera. Você passa por várias estações de metrô também, né? Liberdade, São Joaquim, Paraíso. Então, ali certamente caberia um grande corredor de deslocamento de bicicleta. E aí você tem que ir pensando ao longo do trajeto os pontos de conexão com outras rotas. Então, o que essa lei prevê é um estudo mesmo de cada caso, pensando nas necessidades. Aqui tem uma faculdade, aqui tem outra. Então, aqui tem um potencial de atrair muitas viagens de bicicleta. Aqui tem um shopping center, enfim. Então, não existe assim uma lista de ruas, vamos dizer, não, aqui é para ter ciclovia. Mas um estudo de cada caso. Então, a gente já tem pronto um estudo do sistema cicloviário do Butantã. A prefeitura já tem, né? O sistema cicloviário de Santo Amaro. A gente começou a estudar na Lapa e eu saí de lá e não consegui terminar. Mas é uma análise de caso mesmo, sabe? De fluxos, de necessidades, de origem e destino. Quanto à segurança, a mídia ela mostra sempre casos de ciclistas que sofrem acidentes. Só em 2010 foram 49 mortes. A gente pode dizer que isso é imprudência ou fatalidade? Mas essa pergunta você me responde no próximo bloco. O Cheque Mate volta já. O Cheque Mate está de volta com a ex-vereadora Soninha Francini. Soninha, as mortes de ciclistas em São Paulo, é imprudência ou fatalidade? Olha, num caso ou outro, há imprudência, né? Às vezes os ciclistas são um pouco atrevidos demais e se expõem a situações de risco. Mas, na maioria dos casos, é falta de atenção e de respeito mesmo. Os motoristas mal enxergam os ciclistas porque não estão acostumados a prestar atenção neles. E, quando enxergam, não sabem, não pensam que o ciclista tem prioridade. Então, um caso clássico, o ciclista está do lado direito da pista. E um carro que também está aqui na pista da direita vai fazer uma conversão aqui. O certo é que ele espere o ciclista passar como ele esperaria um carro passando. Aliás, mais do que ele esperaria um carro, porque é uma pessoa vulnerável ali. E na maioria dos casos, o motorista nem olha e, quando olha, pensa que é o ciclista quem tem que esperar ele virar, entendeu? Que o motorizado tem a preferência e não é assim que funciona. E às vezes, os motoristas, é terrível, assim, parece que não pode ser, mas jogam o carro para cima da bicicleta. Porque são estressados, porque não têm paciência e acham que a bicicleta está no lugar errado. Bicicleta tem que ir para dentro do parque, bicicleta é lazer. Não é? Então, eu já vi vídeos gravados, cicloativistas às vezes saem, né, com o celular gravando, do ônibus, de mostrar um ônibus jogando mesmo para cima do ciclista e falar, sai daí, teu lugar é na calçada, teu lugar é em outra parte. Então, tem muito da agressividade
normal do trânsito. Uma campanha de conscientização para motoristas e ciclistas durante a implantação do ciclo pode ajudar? Seria suficiente? Com certeza vai ajudar. Como, aliás, já tem ajudado. De uns anos, assim, não tem quase campanha institucional, né, voltada especialmente para o respeito entre motoristas, motociclistas e ciclistas. Mas os cicloativistas, alguns movimentos, algumas ONGs, às vezes a imprensa mesmo, né, com a cobertura jornalística, tem chamado a atenção para isso. Eu tenho certeza que de uns anos para cá, a percepção de que as bicicletas existem, circulam e têm o direito de circular já melhorou bastante, entendeu? O fato de ter a ciclofaixa no domingo também, embora seja de lazer, não tem nada a ver com a necessidade diária de locomoção. Mas duas coisas acontecem também. Dá mais visibilidade para os ciclistas, então você se acostuma a procurar por eles num dia normal. E muitos motoristas durante a semana são ciclistas no domingo, na faixa de lazer. Então isso também aumenta a sensibilidade deles. Quando ele volta a ser um motorista na segunda-feira, ele também já vai... Né? Exatamente, ele vai pensar na bicicleta de outro jeito. Um sistema como esse, um sistema tão grande como esse, ele é viável para ser implantado em uma cidade como São Paulo, que já tem as ruas e as avenidas já tão estreitas e superlotadas? Demandaria quanto tempo para que isso fosse desenvolvido e, Sonia, não seria muito caro? Não, comparado com outras obras viárias, na verdade é muito barato. As intervenções que você tem que fazer para permitir... Dá para falar em valores? Olha, eu lembro de alguns valores, quando eu era vereadora, ainda te falei, né? A prefeitura concordou em desenvolver um projeto de sistema cicloviário em Guaianazes e mais 2 bairros da Zona Leste, que foi onde se detectou já o maior uso de bicicleta. Já tem ali milhares de pessoas usando a bicicleta, então é bom fazer um sistema para lhes dar mais segurança. O projeto em si custava 50 mil reais. Um projeto custar 50 mil reais, do ponto de vista do orçamento municipal, é um projeto muito barato, entendeu? Encomendei outro dia um projeto de reforma de uma casa, onde a gente vai instalar a Casa do Artesanato Paulista, e deu mais do que isso. Uma casa de 2 andares, entendeu? Então, o projeto em si não é caro, não é difícil de fazer. E a implantação, olha, na Lapa a gente ia começar a fazer alguma coisa de sistema cicloviário com 200 mil reais. Do ponto de vista, de novo, de orçamento municipal, é muito pouco dinheiro. Qualquer coisa que você vai fazer para o automóvel, qualquer faixa assim, de acesso, qualquer intervenção, custa mais do que isso. Então, é um tipo de intervenção que não é tão cara, não é tão demorada, porque na maioria absoluta dos casos não implica em grandes obras de engenharia, são algumas intervenções, é muito mais o planejamento prévio para ver como é que você vai resolver ali o cruzamento, a rotatória, do que a obra em si. E tem algumas outras coisas que favorecem, assim, apesar de São Paulo ter muito morro, isso as pessoas às vezes citam, né, tipo, pô, mas São Paulo tem muita ladeira. Mas os fundos de vale também são numerosos e espalhados pela cidade toda, planos, né? Então, onde tem fundo de vale, seja de um grande rio, ou sob o leito de um córrego mesmo, onde às vezes já virou viela sanitária, você tem a facilidade de fazer vias de bicicleta assim muito rapidamente. Então, não é um projeto inviável. Não só não é inviável, como não é difícil. É muito mais fácil do que outras intervenções que a cidade precisa fazer também. E quem é que paga essa conta? É a prefeitura que assume essa responsabilidade? Olha, conforme o caso. Em geral, sim, a prefeitura, porque quem é responsável, em princípio, pelas intervenções do sistema viário, trânsito, mobilidade urbana, é a prefeitura. Mas ela já fez algumas coisas em parceria com o governo do estado. Eu falei da ciclovia da Marginal Pinheiros, por exemplo. Ali quem bancou a implantação da ciclovia foi a CPTM, até porque ali é governo do estado, né? Um pouco é EMAI, um pouco é da própria CPTM, que administra os trens urbanos. Deixa eu lembrar alguns outros casos. Com a obra da Marginal implicou agora nessa ampliação, reformulação da Marginal Pinheiros, implicou numa obrigação de compensação ambiental enorme. Então, por conta da compensação ambiental, da ampliação da Marginal, a Dessa ficou responsável pela implantação de vários quilômetros de ciclovia. Quer dizer, é um recurso que veio, né, via governo do estado para a capital e para a região metropolitana. E que medidas podem ser adotadas para que as pessoas deixem o carro em casa para aderir à bicicleta? Porque pedalar, né, exige esforço físico. Olha, tem 2 tipos básicos de medida.
o incentivo à bicicleta propriamente, quer dizer, se você oferece as condições, porque muita gente só não tira a bicicleta da garagem porque tem medo. Então, se você oferece condições melhores, várias pessoas já se animariam para isso, condições estruturais. Se você oferece, como os cicloativistas têm, um programa de monitores, hoje isso é feito de maneira voluntária, eles se chamam de bike anjos. Então, você quer vir para cá de bicicleta. Um bike anjo vem te acompanhando, mostrando como é que você escolhe a sua rota, qual é a maneira de se comportar, como é que você se mantém segura. Então, o poder público municipal também podia oferecer essa monitoria, né? Formar comboios, talvez, de bicicleta para as pessoas irem juntas e ficando mais à vontade. E desestimular o uso do carro, né? Não basta incentivar o uso da bicicleta ou do transporte coletivo. As pessoas não usam o carro só por necessidade. Elas são viciadas em carro. Elas não conseguem se imaginar saindo de casa se não for dentro do carro. Então, você também precisa criar formas de desestimular o uso do automóvel para a pessoa ser um pouco, assim, convencida a cogitar outras formas de se deslocar por aí. Agora, falando em saúde, uma população mais ativa, naturalmente, significa menos casos de pressão alta, obesidade, colesterol. Estresse, tudo. Exatamente. Esse quadro melhoraria a saúde pública do Estado? Melhoraria para quem pedala, sem dúvida, porque um dos males dos tempos modernos é o sedentarismo, a obesidade, o estresse, né? E a bicicleta tem sérias vantagens em relação ao carro, quanto a isso, né? No carro você está completamente inerte, refém, parado, nervoso. E na sofrendo bicicleta... de estresse por causa do congestionamento. Então a bicicleta já proporciona exercício. As pessoas às vezes se preocupam, mas com essa poluição toda, tem vários estudos demonstrando que você no carro, no estacionamento, no congestionamento, você está inalando muito mais gases poluentes do que passando de bicicleta pelo trânsito. E você andando de bicicleta, se mais pessoas trocarem, né, o carro pela bicicleta ou a moto pela bicicleta, você também está colaborando com a saúde dos outros, né? Porque a qualidade do ar faz mal para todo mundo. E se você substitui, né, um escapamento de motor à explosão por um pedal, são menos gases de efeito estufa, menos gases poluentes, menos material particulado. Em termos de violência, o Thiago de Sá, um estudioso em transporte ativo da USP, ele diz que com mais pessoas nas ruas, a violência pode diminuir. Você concorda com isso? Concordo completamente. Assim, quanto mais vazias, desertas as ruas, menos convidativas elas são para atividades saudáveis e mais propícias elas são para a prática de violência. Então, eu lembro, assim, faz muito tempo que as pessoas falam que precisa tirar os jovens da rua porque é melhor para eles. E eu digo, não, precisa ir todo mundo para a rua. Quanto mais as pessoas circularem, conviverem, se virem, né, lembrarem que são pessoas que estão ali e não uma casca metálica, é melhor, assim, isso é testado e comprovado em vários lugares do mundo, assim, as ruas em que você promove a circulação, a convivência, você vai criando outros laços, né, outra relação com o lugar, você presta uma atenção no lugar que é diferente. Se o lugar é só uma passagem para você, o teu interesse por aquele lugar é de um tipo, você só passa dentro do carro e a caminho do serviço. Agora, se aquele lugar você frequenta, você fica ali, você passeia ali, o teu cuidado com o lugar também passa a ser outro. E, Soninha, ao incentivar o uso da bicicleta, serão adotadas medidas para a segurança do usuário, como bicicletários ou paraciclos? Então, tem que ter. O sistema tem que prever isso. Já estão pensando nisso? O sistema já. Tanto é que, antes até de ter... A lei do sistema cicloviário, também, ela propôs algumas coisas novas, mas ela também recolheu algumas medidas que já existiam em outros projetos de lei ou em outras leis. Então, já era obrigatório... colocar em cada nova avenida ou viaduto, cada nova obra viária, uma ciclovia ou ciclofaixa. Então, isso já era lei, uma lei mais antiga do Walter Feldman, quando era vereador. Então, o projeto agora, né, que foi do Chico Macena, incorporou essas coisas e estabeleceu lá que os lugares de grande afluxo de público
tem de ter obrigatoriamente um paraciclo ou um bicicletário. Então vai ter esse respaldo, né, para o usuário. E onde já tem um bicicletário funcionando, funciona super bem. O paraciclo é simplesmente um lugar para você amarrar sua bicicleta. Então pode ser na calçada, num jardim, alguma coisa assim. O bicicletário não. O bicicletário é vamos dizer, um estacionamento fechado com algum tipo de controle. Então é mais seguro ainda. Nos paraciclos, infelizmente, às vezes você deixa a sua bicicleta amarrada e quando volta não tem roda, não tem o banco, né? Isso não é só em São Paulo que acontece. Eu vi um vídeo no YouTube de um cara em Nova York explicando o melhor jeito de passar a corrente, que era para não arrancarem nenhuma peça da bicicleta. Não ter jeito de tirar lamentável. a bicicleta. O paraciclo não, ele já é confinado, né? Em alguns tem uma pessoa que exige a sua identificação, você precisa deixar do seu RG para poder pegar a bicicleta de volta. Mas não é todo lugar que cabe um bicicletário. Então, pelo menos o paraciclo já significa uma vaga para estacionar sua bicicleta. Soninha, quanto às empresas, o funcionário ele usa o Vale Transporte para pagar a condução. Como ficaria a remuneração dele se ele optasse pela bicicleta? Olha, se ele substituísse o transporte coletivo pela bicicleta a ponto de a despesa dele com o transporte ser menor do que 6% do salário, pela legislação, a empresa fica desobrigada de subsidiar o transporte dele. Agora, ainda assim é vantajoso, porque o Vale Transporte, né, ele cobre uma diferença, né? A gente recebe os benefícios e não pensa que eles já são uma parte do salário, vamos dizer. Mas, até porque a bicicleta você pode usar também no fim de semana, em outros períodos, não necessariamente no trajeto para o trabalho. Então, muita gente hoje, com as condições precárias que a gente tem, já troca o transporte coletivo pela bicicleta. Soninha, como esse programa é um checkmate, uma das preocupações para a Copa e as Olimpíadas no Brasil é o trânsito. A mudança da cultura urbana pode ser uma solução de transporte durante a realização dos eventos? Porque o trânsito na cidade de São Paulo é caótico. Mas as bicicletas nas ruas poria fim aos congestionamentos? Olha, fim propriamente não. Também os cicloativistas costumam dizer, você sair de bicicleta não resolve o congestionamento, mas resolve para você. Você não fica preso no congestionamento. Mas, sim, se você tiver um número significativo de pessoas trocando o carro pela bicicleta, alivia o congestionamento, inclusive para quem não abre mão do carro de jeito nenhum. E a experiência que eu tive, a única Copa que eu acompanhei em loco foi a da Alemanha. E na Alemanha se usa muita bicicleta. Então aqui, como é comum nas ruas de São Paulo, a gente vê às vezes um quarteirão inteiro com moto estacionada, na Alemanha você vê quadras inteiras assim, ou estacionamentos com várias fileiras de bicicletas amarradas. E eu vou te falar que mesmo assim, mesmo tendo centenas de bicicletas nos estádios, ainda tinha congestionamento na Alemanha, com toda uma estrutura viária super bem bolada, uma organização incrível. Então, imagina aqui que a gente ainda nem chegou ao ponto de ter centenas de bicicletas indo para o estádio, o sufoco que vai ser. Então, a solução mesmo é que as pessoas tenham mais consciência, mais educação. Bom, isso se as pessoas só tivessem todas mais consciência e educação, a gente não precisava nem de ciclovia, entendeu? É verdade. Se houvesse o respeito absoluto... Respeito ao outro, por do motorista por um pedestre, por uma pessoa de bicicleta, você nem precisaria se preocupar de fazer uma faixa totalmente segregada à circulação, exceto numa via realmente de alta velocidade, em que ali o risco é muito maior. Então, mesmo fazendo um sistema cicloviário como se deve, a gente vai ter que investir muito em campanhas de conscientização, para o respeito e atenção maior. As pessoas prestam cada vez menos atenção quando dirigem. Elas falam no celular, o vidro é preto, você perde uma parte da visibilidade. Então, a gente precisa agora investir muito assim, nessas campanhas, né? Na responsabilidade de quem está pilotando uma máquina pesada que é capaz de fazer um estrago horroroso. Soninha, obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada a vocês. Hoje, o Checkmate abordou o tema Sistema Cicloviário em São Paulo, com a jornalista e ex-vereadora Soninha Francini. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.